Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Convido para anunciar a palavra do Santo Evangelho nosso irmão Leonardo Tales. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja celebra o Dia dos Fiéis Defuntos, que é um dia de oração e de memória. Eu vi uma homilia do padre Alex Brito, dos Arautos do Evangelho, e nessa homilia ele faz uma correção sobre a nomenclatura que nós costumamos usar nesse dia. Eu estou vendo aqui no meu calendário, nós nos acostumamos a chamar Dia de Finados. Só que essa palavra finados sugere que é o dia daqueles que chegaram ao fim, portanto, finados. E nós cristãos, sobretudo católicos, sabemos que a morte não significa o fim. Nós cremos na vida eterna. E é exatamente sobre essa vida eterna que Jesus vem nos falar no Santo Evangelho. Jesus nos alerta para que nós mantenhamos os nossos rins cingidos e as nossas lâmpadas acesas. Isso significa que nós precisamos permanecer em estado de alerta e prontidão. As lâmpadas acesas, meus irmãos, significam a fé viva que existe em nós, a chama que deve permanecer acesa dentro de nós até o dia em que nós seremos chamados. Na homilia do Papa Leão, na Santa Missa de hoje, ele diz que a caridade vence a morte. As palavras exatas são essas aqui. Se caminhamos na caridade, a nossa vida torna-se uma oração que se eleva ao céu e nos une aos defuntos. Aproxima-nos deles, esperando reencontrá-los na alegria da eternidade. A caridade nos aproxima dos fiéis defuntos, porque nos aproxima do reino dos céus. Quando nós praticamos o amor e a caridade, nós estamos imitando o próprio Jesus. E, é claro, nos aproximando dele. Então, meus irmãos, usemos o dia de hoje para prestar as nossas homenagens aos nossos entes queridos que já deixaram esse plano terreno, mas usemos também esse dia para cingir os nossos rins e para acender as nossas lâmpadas, para nos preparar para o dia em que nós formos chamados também. No Evangelho de São Mateus é feita uma descrição do dia do juízo final. Lá diz que Jesus vai separar os eleitos dos condenados. E ele vai dizer aos eleitos: vocês estão eleitos porque me viram com fome e me deram de comer, me viram com sede e me deram de beber, me viram nu e me vestiram. E os eleitos vão perguntar: mas Jesus, quando foi que a gente te viu nessa condição e fizemos isso pelo Senhor? Ele diz: toda vez que vocês fizeram isso por um desses pequeninos, foi a mim que vocês o fizeram. E depois Jesus vai se voltar aos condenados e vai dizer: vocês estão condenados porque me viram com fome e não me deram de comer. Me viram com sede e não me deram de beber.
me viram nu e não me vestiram. E os condenados também vão perguntar: Mas, Senhor, quando foi que a gente te viu nessa situação e não o ajudamos? E Jesus vai responder: Toda vez que vocês deixaram de fazer essas coisas por um desses pequeninos, foi a mim que vocês não o fizeram. Então, meus irmãos, que nesse dia em que nós rezamos pelos fiéis defuntos, reacendamos nos nossos corações a chama da fé e da caridade, desse jeitinho que o Papa Leão nos ensinou, que praticando o amor, nós sejamos dignos de fazer parte do grupo dos eleitos e jamais do grupo dos condenados, que praticando a caridade, nós estejamos prontos para o nosso encontro definitivo com Cristo. Porque para quem vive no amor de Deus, a morte não é o fim, não. Para quem vive no amor de Deus, a morte é apenas o início da eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor, Para sempre louvado. seja louvado.